Como você desbloqueia o seu celular? É com senha, desenho na tela, identificação facial, digital? Quando você faz essa descrição, você está usando um classificador. Pois é. No vídeo de hoje eu vou te contar como que essa estrutura faz a sua Libras ficar mais natural. O meu nome é Thaís e esse é o curso gratuito de Libras Sinais Fácil. Você já deve ter ouvido falar nos classificadores, né? São elementos, uma estrutura que é usada para descrever a imagem do pensamento, dando mais detalhes àquilo que você está explicando em Libras. É o elemento que faz qualquer pessoa entender Libras, mesmo sem saber Libras. Como que o meu celular desbloqueia? Eu vou te contar, ó. E aí, você entendeu? Ó, isso aqui é o sinal de celular, né? Smartphone. Então, o meu celular, para desbloquear, o que eu tenho que fazer? Com a digital. Então, uma pessoa que não sabe Libras vai entender isso. Isso é classificador. Não é um sinal, não é uma expressão corporal, não é uma expressão facial, é um classificador. É a parte mesmo, é uma classe à parte na língua de sinais. Se fosse para dar um nome popular, presta atenção, se fosse para dar um nome popular, esse nome seria mímica. Pronto, acabou. Mímica. Para você desenvolver essa habilidade, você precisa prestar atenção a como as coisas acontecem, como as coisas são feitas. E aí você vai imitar isso incorporando na sua sinalização, reproduzindo os detalhes. Quando eu estava aprendendo Libras, os meus amigos que estavam aprendendo junto comigo, sabe como que a gente treinava isso? Jogando imagem e ação. Já jogou imagem e ação? É um jogo de cartas que você pega lá uma carta. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, não dá para dar tantos detalhes. Mas enfim, você vai ter uma palavra que você precisa descrever para o seu grupo, né? São 2 grupos jogando. Você precisa fazer para o seu grupo uma mímica ou desenho, né? O jogo permite desenho, mas para a gente treinar, a gente só permitia mímica. E aí a gente tem que passar aquela palavra ou expressão ou frase para o grupo para eles acertarem e a gente ganhar ponto. Mesma coisa que brincar de mímica de filme, mímica de música, entendeu? Era assim que a gente treinava. Muito legal. Mas você não vai chamar classificador de mímica, não é mímica, tá bom? O nome correto é classificador. Como usar os classificadores? Basicamente, ele tem 3 categorias para você descrever pessoa, animal ou objetos. Tem de verbos também, mas já é um pouquinho mais complexo, tá? Vamos ficar só com essas 3 nessa aula aqui. Pessoa, animal ou coisa, objeto. Então você faz o sinal, como eu fiz, né? Eu fiz o sinal de smartphone. E aí você usa o classificador que vai descrever aquilo que você precisa. Por exemplo, um gato, né? Gato. Qual que é o sinal de gato? Gato é esse sinal aqui. Mas o que eu quero contar do gato? Entendeu? Então, gato. O gato, ele toma banho de língua. Já viu isso? Como que eu falo isso em Libras? Gato toma banho de língua. Imita, classificador. Então eu falo gato, tá aqui já o sinal, já coloquei aqui. Como que é o banho de língua? Então o gatinho tá lá com as patinhas. Entendeu? Mesmo uma pessoa que não sabe língua de sinais entende isso, porque é um classificador. Um classificador de coisa também, de objeto. Qual que é o sinal de relógio? Você sabe qual é o sinal de relógio? Você pode usar esse sinal aqui, relógio, ou esse sinal aqui, relógio. É o sinal. Se você fizer isso aqui, relógio. Mas esse relógio aqui, como ele funciona? Isso aqui dá a entender ponteiro, não dá? Não tem ponteiro nesse relógio. Então, como que eu descreveria esse relógio? Como que eu falaria? Eu tenho um smartwatch. Então, eu diria que eu tenho um relógio, mas que é de toque. Deu para entender? Então, isso é classificador. O classificador descreve em detalhes e dá vida à sua sinalização.
Observe os surdos usando isso. Veja os surdos conversando, quando eles estiverem conversando entre eles, né? Porque às vezes, quando vem conversar com um ouvinte que está aprendendo, eles não usam todos os recursos, né? Eles fazem de um jeito mais simples para a gente conseguir entender. Mas quando estiver lá conversando, só fica de olho, assim. É muito legal. Eu acho muito legal observar isso. Eles imitam detalhes, sabe? Uma que me marcou muito quando eu estava aprendendo, que o surdo estava contando no ônibus, né? Então tava lá no ônibus, aí a pessoa segurando aqui e o balanço do ônibus, assim, sabe? Aí a freada que o motorista deu. Isso aqui é classificador, entendeu? Você descreve em detalhes uma cena, uma coisa que você está contando. Sinal de animais, né? Por exemplo, dinossauro. Pergunta para qual que é surdo, faça esse teste. Surdos que você tem contato. Pergunta o sinal de dinossauro. O sinal oficial é esse aqui, dinossauro. Mas eu particularmente nunca vi nenhum surdo fazendo. Trabalhei em escola, trabalhei em palestras, eventos, surdo, então surdo criança, surdo adulto, todo surdo. E aí eles fazem a garrinha aqui, ó, o bracinho curtinho e isso é dinossauro, entendeu? Aqui tem o sinal? Tem, mas o classificador da vida. Deu para você entender? Então não tenha vergonha. Treina antes. Quando você tiver a ideia de contar alguma coisa, pensa em como você vai usar os classificadores. Observa também como os intérpretes experientes usam os classificadores. Também a gente aprende muito. E é mais fácil a gente ver os classificadores em contação de histórias. Nesse vídeo aqui, eu estou interpretando uma história infantil, muito legal, e eu gostei muito de fazer esse trabalho. Assiste lá para você ter uma ideia dos classificadores. Espero ter contribuído para o seu conhecimento e a gente se encontra na próxima aula.